ia abalar. Por isso do inferno vivia chorar. A igreja não descansa, o tempo todo instalar. Brilhando em toda parte, a igreja vem. Quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem. A igreja vem. Com aquele que brilha mais que a luz do sol. Dissipando as trevas, destruindo o mal. No ar, pela rádio Missões Web, o programa Papo de Cristão. Apresentação, pastor Renato Costa. E participação especial do presbítero Almir José. Seriedade com a palavra de Deus em um papo descontraído entre irmãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que espera todo sábado nosso programa Papo de Cristão, meu, seu, nosso programa. Todo sábado aqui às 19 horas, eu, pastor Renato Costa, e o presbítero Almir José, todo sábado batendo aquele papo, levando à luz a palavra de Deus, falando coisas do cotidiano, coisas que os cristãos passam todos os dias, enfrentam todos os dias. E hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial, o pastor João Coller, Hoje estar conosco, aqui está na mesa, é uma honra, é um prazer estar aqui com o pastor, louvado seja Deus. E você que está em casa aí, já começa compartilhando lá o link www.tvradio.ong.br, Facebook, YouTube e agora, presbítero, nós estamos estreando ao vivo pela TV, pela TV Web, Projeto Missões. Isso. Vá lá no aplicativo, no Play Store, corra aí, baixa logo. Não perca, é gratuito. Você vai estar vendo aqui o estúdio, como funciona, os convidados, como é que funciona aqui o programa. Tá? Você vai ver a distância, mas vai estar pertinho de nós, juntos. Nenhum só propósito, juntos, sempre juntos através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E essa noite eu quero convidá-los a você convidar mais um, mais dois, mais três, passar este link, para poder repartirmos um pouco da palavra de Deus, entrar no seu lar, é uma honra. Obrigado por confiar nas Missões Web, obrigado por confiar no programa Papo de Cristão, abrir o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, a sua viagem de volta para casa, juntinhos, pelo smartphone, pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV Web e claro, pela rádio Missões Web. Não é assim, presbítero? Exatamente. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós, em unidade. O Espírito de Deus que nos une num pensamento, numa só palavra, num só objetivo, de juntamente ajudar um ao outro. E compartilhando assim o link da rádio, da TV Missões Web, e você possa estar assim contribuindo com o reino de Deus, levando a palavra de Deus, para aqueles que precisam de um renovo, de um reforço, de uma força, Às vezes um momento de fraqueza acaba afastando, acaba mudando o pensamento. O inimigo está aí ao derredor procurando tragar o crente, aquele que está de pé. Muitas das vezes acontece de não perseverar ou de dar ouvido a ventos de doutrina, que acaba tirando o foco, do crente. É verdade. Então, que você possa continuar conosco e nos ajudar aí, compartilhando o link, para que mais pessoas possam, assim, estar sendo fortalecidas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória, aleluia, louvado seja Deus. Aqui também deixar aqui o pastor João Coller dar aqui o seu boa noite, Seja bem-vindo, pastor. Boa noite, pastor Renato, presbítero Almir. Muito obrigado aí pelo convite para nós estarmos aqui participando deste momento tão especial, onde divulgamos a palavra de Deus, focando literalmente a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. Eu sou o pastor João Pereira
Cole, né? Eita. E às vezes eu deixo o Paulo de lado um pouquinho, né? 2 apóstolos juntos. Eu congrego na Missão Evangélica do Brasil. Nós somos professores, né, de teologia, de filosofia. Eita, E quero mandar um abraço para minha esposa que ficou em casa e dizer para você que essa noite será uma noite inesquecível, uma noite eficaz, será uma noite marcante para você. Que Deus te abençoe. Oh, glória, louvado seja Deus, né, gente? Aleluia, né? E você não fique de fora dessa não, tá, irmão? Não largue aí seu smartphone. Não muda não passa para lá, não passa para cá. Faz o seguinte, baixa o aplicativo da Missões Web, a rádio, você vai poder ouvir e continuar navegando tranquilamente, não vai atrapalhar o que você estiver fazendo aí no momento. Pelo contrário, vai acrescentar para você. Louvado seja Deus. Então essa noite, como o pastor aqui já falou, vai ser uma noite abençoada, irmãos. Vai estar cheia do poder de Deus. Por quê? Onde tem palavra de Deus, né, irmão? Tem poder de Deus. É verdade. Aleluia. Da onde sai o poder, né? Aí vai se Onde manifestar achamos o poder. Ela tem um poder para curar, ela tem um poder para libertar, né? Vai mudar a sua vida. E você, irmão, tem um parente aí que está triste, está com depressão, bota ela para ouvir a Rádio Missões Web nessa noite. Tem um parente que tem filhos nas drogas, as filhas, bota eles para ouvir a Missões Web hoje no Papo de Cristão. É ao vivo, é ao vivaço, é direto dos estúdios Missões, direto aqui do Rio de Janeiro. E já vou mandar aquele alô, né, irmão? Mandar aquele alô para você que é de Goiás, Rio Verde, você que é de Amazonas, São Paulo, Minas Gerais, Rio, capital, Baixada Fluminense, Seropédica, Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço aqui pro pastor. O pastor rapaz, Davi Rocha de Santa Cruz, lá do projeto Resgate. Louvado seja Deus, Deus abençoe. Mandar um abraço aqui pastor Adriano Camilo, aqui do Ministério Pão da Vida, pastor Paulo César do Tempo de Vencer. Mandar aquele abraço pastor Joás Dias, aqui da Missões Unidas. Louvado seja Deus, pastor Hamilton da Profetizando no Vale. Louvado seja pastor Marcelo Teixeira, aqui da Nova Canaã. Louvado seja Deus, Deus abençoe as congregações. Louvado seja Deus, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E nós chegamos à unidade do corpo, né? Todos juntos, em um só propósito, em uma só fé. Louvado seja Deus, para vamos dizer assim, melhor edificação da igreja, né? Para que a igreja possa ter aquela, pastor, aquela utilidade, porque a igreja está na terra, né, irmãos? Nós, como igrejas salvos, fazemos o que então? Você está esperando o quê? Esperando a ação da igreja para juntar mais salvos e mais salvos, e só vamos conseguir isso na unidade da fé. Louvado seja Deus. Quem começa? Quem quer dar um pontapé inicial? Hoje vamos deixar a honra o pastor. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu costumo dizer que a igreja ela precisa ser relevante, ela precisa fazer a diferença aonde ela está, e para ela ser relevante, fazer a diferença, se tornar uma igreja dinâmica para esta comunidade onde ela está inserida, precisa haver unidade nesse corpo que somos nós, pastores, os membros, adolescentes ali da igreja, né, crianças, os jovens homens e as mulheres. Esse corpo, essa igreja, ela precisa ter essa mentalidade de uma unidade. Uma igreja que anda naquela filosofia de cabo de força, né? Ela jamais vai fazer a diferença. Verdade. Aonde ela está inserida, onde essa igreja está localizada. É verdade. Verdade. Isso sem contar que não existe a igreja pequena nem a igreja grande, né? Já as pessoas, aquela é igreja grande, aquela é pequena, aí aqui quando nós vamos lá para Coríntios, 1 Coríntios, vai dizer que, né, louvado que tudo faz parte do corpo, né? Um membro todos os membros têm a sua função. E é tão difícil, né, pastores?
presbíteros aqui falando, a reconhecer a sua função, né? Aquele membro, né? E aí, às vezes aquele membro que parece que tem uma função maior do que aquele membro menor, né, do corpo, mas que se acha mais importante porque aquele membro ele é menor. Louvado seja Deus, né? Mas aquele mesmo membro, mesmo sendo menor, tem uma função muito importante para o corpo de Cristo, né? Eu costumo falar assim, quando era na escola bíblica dominical, da unha, né? A unha, já viu quando você se machuca embaixo da unha? A dor insuportável que você tem. Imagine você sem a unha. Se tudo que batesse aqui você não conseguir pegar nada, né? Então, mesmo a unha sendo bem pequenina, dá muito suporte para as suas mãos, né? Não tem força nenhuma aqui, mas as mãos você controla com a força diretamente. Mas ela dá o suporte, não adianta ter força se não tiver proteção, né? Na igreja tem que, o que eu falo da igreja é isso, né? Ter essa proteção de oração, de buscar, de unidade da fé. Eu vejo as unhas como a proteção da mão da força. Louvado seja Deus. Quem tem uma unha encravada que sabe como é que está passando. Pois é. Aí a gente vai aqui no 1 Coríntios capítulo 1, né? No versículo 12. No capítulo 12, quer dizer, 12. Vai dizer assim, ó, no versículo 12 ele vai começar assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Louvado seja Deus. Então vivemos na mesma fonte, né? A grande, a pequena, eu estou falando de corpo, de corpo de igreja, vamos dizer assim, de congregações, de ministérios, né? Então vivemos na mesma fonte, tanto a grande como a pequena, né? Louvado seja Deus, né? E a gente vê às vezes até a pequena, aquela que é pequenininha, de repente ela dá mais suporte para a grande do que a grande para a pequena. Louvado seja Deus. Geralmente ou quase, normalmente a base de uma grande são as menores. Saiu da pequena, né? Saiu da pequena. Ou a pequena mantém a grande. Realmente a grande primeiro saiu da pequena. Primeiro começa com botar um ponto de pegação, né? Um culto no lar, daqui a pouco cria um ponto de pegação, daqui a pouco vai crescendo. Essa a gente está falando da igreja, né, física. Aí a igreja física. Agora aqui nós vamos para o espiritual, que ele fala nem gregos, nem quer servos, nem quer que livres, todos temos bebido do mesmo Espírito. O que seria ali que Paulo estava dizendo ali para a igreja de Coríntios? Quer ser gregos, quer livres, quer ser escravos, todos bebemos. O que ele está chamando cada um de grego? Quer ser livre, escravo, chama desse de escravo porque, né, uma coisa que a gente tem que observar, ele está falando para a igreja, ó, quer ser livre, quer ser grego, né, porque ali tinha judeus, tinha isso, tinha de todas as formas, mas ele falou, tem escravo também, quer que seja. Ele está falando para todo mundo. Então foi o objetivo dele falar assim, poxa, mas até escravos em Cristo Jesus. Paulo era um, né? Ele falou, eu não vi mais, mas escravo de Cristo preso. Né? Louvado seja Deus. Eu gosto todo desse assunto porque eu e o João Paulo, a gente está conversando. Está tão afiado, né? A gente bate um papo de cristão. Glória! Bate esse papo. E, assim, questão de escolha, né? Questão de escolha. Você é livre em que termo, né? A gente pensa assim, por exemplo, muitos pensam, vou largar Jesus, vou ser livre. Mas você vai se prender a outra coisa. É questão de escolha. A quem você vai servir? Por aí mesmo. A gente vivemos de uma escolha, né? Uns, né? Aí já vai partir para outros já acham que já somos escolhidos, né? Louvado seja Deus. Aí vai me dar aquelas teses que nós vamos chegar do lado. Tudo tem uma base e a visão bíblica, não tem para onde tem, tanto quanto. Porque Paulo, quando ele foi, né, ali com o encontro com Jesus falou para Ananias, falou assim, ó, vá até a casa dele porque ele é um escolhido meu. Né? Ele não escolheu Paulo não escolheu ele não. Mas ele, Jesus, escolheu Paulo. Está escrito, não pode se contestar sobre isso. Ele falou, é um escolhido meu.
Eu me considero escolhido de Deus. Porque eu não vi o Evangelho e passei para ele. Já nasci no Evangelho. Então eu já nasci escolhido. Eu já nasci escolhido. Eu acho assim muito positivo o que Paulo está falando. Não há essa segregação, né? Paulo está numa comunidade grega, falando para gregos, né? Homens sábios, berço, né? Da sabedoria. Aí Paulo faz essa ponte, né? Dos judeus, gentios. Observa que Paulo está apresentando que a salvação ela se tornou universal. Não tem um grupo específico, uma raça, uma etnia, uma cor, um dialeto. Né? Ele falou, hoje em Cristo, se você bebe da fonte que é Cristo, se você está em Cristo, livre ou escravo. Porque naquele contexto, você vai perceber que também existiam senhores, na verdade, que tinham seus escravos. E na história da igreja nós vamos ver que em algum determinado momento o escravo tinha uma função eclesiástica e o Senhor não. Para Paulo e para a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, não há essa distinção. Somos todos iguais, somos apenas um. E o interessante, o que nos torna um, é a pessoa de Cristo. Então nós vamos chegar mais ali na frente, daqui a pouquinho, né, nessa conclusão que não existe igreja grande, no meu ponto de vista, ou igreja pequena. Existem alguns líderes que eles são orgulhosos, vaidosos, né? Não, minha igreja tem 500 metros quadrados, a minha igreja tem 100 mil metros quadrados, tem 500 membros, 10 mil membros, eu tenho 100 mil membros. Aí o outro pastor, poxa, minha igreja é 3x3 e eu tenho 20 membros. Isso não torna inferior, de maneira nenhuma, menor, incapaz, ineficaz. Então assim, Paulo já está mostrando para nós que no reino, o corpo de Cristo, cujo ele é o cabeça, né, não tem mais essa separação, essa distinção. Até Paulo vai dizer para os Efésios, né, que o muro que fazia a separação quebrou. Para judeus e gregos não há mais isso. Ele está dizendo, essa separação, ela só não existe por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Se você bebe dessa fonte, dessa água, que é Cristo, nós somos um só. Exatamente, isso aí. Louvado seja Deus. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. E ele vem dizendo mais, ele vem assim, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Ele está fazendo sérias perguntas dos membros que ele tem, né? Porque o corpo é uma unificação, né? Você vai puxar a orelha, aqui vai doer, mas vai sentir a dor, o corpo todo vai sentir de alguma forma. Se você dobrar a orelha e puxar a orelha, você vai parar o corpo inteiro e vai ficar sem forma de agir. Porque, claro, louvado seja Deus, né? Então não tem o maior, a perna, o tronco, a cabeça é Cristo e acabou. E toda parte do corpo ela é importante, né? Se foi feita mãos, dedos, cabelos, olhos, pé, dedão, é porque todos têm a sua participação e função dentro do corpo. E por isso, irmãos, eu sempre falo aqui no Papo de Cristão, vocês estão me ouvindo aí, não despreze ninguém,
dentro da sua congregação, que não saiba louvar, ou que não saiba pregar, ou que não saiba isso, que não saiba aquilo, né? Porque às vezes a gente pegamos um modelo de pregação e achamos que aquilo ali é a pregação. A pregação é a palavra do Evangelho. Todos que falam de Jesus, ele vai pregar a palavra do Evangelho. Todos que falam da palavra de Deus, estão pregando a palavra de Deus. Né? Aí a gente identificamos, né, irmãos, um modelo de pregação e achamos que aquilo ali é o pregador, é aquele ali. Né? Às vezes a igreja está cheia para ver um pregador, mas foi aquele de lá que está chamando, está indo nas casas, está evangelizando na rua, que está enchendo para aquele ali ser ouvido ali. Ele também está falando de Deus, ele também está pregando lá na rua. Então a gente tem que ter cuidado de não menosprezar ninguém. Né? Todos são importantes, todos. Depois vai chegar essa parte aí, que vai chegar mais para lá, nós vamos conversar sobre isso, né? Todos são. Então, como eu falei, se pegar a orelhinha e dobrar, você vai perder a ação. Se pegar um dedinho seu e dobrar, você vai cair no chão, não vai conseguir mais, você vai ficar imóvel, não tem jeito, né? Você vai ficar imóvel. Então, é tão fascinante como Jesus comparou a gente ao corpo, né? Deus comparou já falando exatamente isso, ó, se dobrar teu dedo, acabou você, irmão. Então, é pra gente andar juntos mesmo, na unidade da fé, né? Por aí, presbítero. Aqui é profundo, né? Esses simples exemplos, né? de um dedinho, de uma unha, de o nosso corpo sentir a dor, sentir a falta, ou né, a ferida. No caso, se refere, né, à necessidade que eu tenho do irmão, do João Paulo, do pastor Renato. É verdade, né? A necessidade que eu tenho de vir e mexe, estar conversando, estar batendo um papo de cristão com os irmãos, estar tirando uma dúvida, né? Seja qual necessidade for, tanto espiritual quanto física, né, material. Então, e também ao ver os irmãos passando por uma necessidade, por eu fazer parte do corpo, da gente fazer parte de um corpo, né? Acredito que doa. Verdade. Acredito que doa, né? Se eu faço parte de um corpo, eu quero ver no corpo de Cristo, então eu quero ver os meus irmãos tão bem, tanto espiritual quanto fisicamente, tão bem quanto eu. Exatamente. Né? Assim a palavra de Deus vai falar. Vai exortar para te suportar uns aos outros, ou seja, dar suporte, ajudar uns aos outros. Se o irmão tem falta de alguma coisa e eu posso, né, suprir essa necessidade. É o que diz o versículo abaixo, né? Ele falou, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E agora, pois há muitos membros em um só corpo. Se o irmão não estivesse aqui, como eu faria o papo de cristão? Como tem papo? Bater papo sozinho. Um monólogo, né? Então, não tem jeito, tem que funcionar assim, na unidade da fé, para a gente andar, cada um tem o seu, né? Deus colocou, vamos dizer assim, o seu jeito de fazer, de servir, né? Tem uns que servem de uma maneira, uns servem mais ligeiro, uns mais devagar, uns aprendem com mais facilidade, né? Destroça a palavra de Deus com mais facilidade, porque também faz parte disso, né? Então Deus deu cada um, ó, irmão, respeite um outro, e vocês vão seguir, vão chegar juntos. A salvação é individual, mas o corpo de Cristo vai chegar junto. O dedo colado, a mão junto, o pé, vai chegar juntinho, porque esse negócio de a salvação individual, o que acontece? Tá todo mundo individualista demais. Irmão, então o problema quer fazer, faz, se não quiser, não faz, salvação é eu e Deus. O mundo está assim agora, né? Isso está um perigo. Cada um, não, ele faz a parte dele, o problema é dele, e faz, não é assim, irmãos. Em Gálatas vai falar para ajudarmos uns aos outros a levar as suas cargas pesadas, para assim se cumprir a lei de Cristo. Se você não ajudar, como você vai cumprir a lei de Cristo? Fica meio complicado, né? Até a gente batendo um papo, eu joguei um questionamento. Qual é a justiça de Deus? Né? Já falamos sobre isso várias vezes, o amor de Deus. Eu vejo. Tem gente que está nos ouvindo agora, né? É ao vivo, mas pode ser amanhã também, né? Né? Ou daqui uma semana.
de repente a gente está falando para algumas pessoas que estão doentes, carentes, Isso. fragilizadas. Essa parte mesmo. Porque agora tem que ir agora com um pouco mais de cautela, né? O líder desta pessoa não soube compreender essa pessoa, não teve, vou dizer um pouquinho, de empatia. Exato. E infelizmente eu sou bastante verdadeiro. Então somos dois. Eu falei que sou professor de filosofia e de teologia, né? Mas eu também sou de história, e então a gente acaba exercendo um pouco mais da sinceridade, da verdade mesmo. A gente não pode querer tampar o sol com a peneira, né? Existem líderes que de fato eles não se preocupam ou não se preocuparam com aquele irmão mais devagarzinho, carente, que tem as suas fragilidades, suas debilidades, suas fraquezas. E deixou claro para essa pessoa que está nos ouvindo e vendo também agora, né? Essa ideia mesmo, poxa, você não é importante para o meu ministério, você não é tão funcional para mim. Poxa, você é simplesmente, eu tô falando como se fosse o líder da pessoa, você é simplesmente a pessoa que varre o chão da igreja para mim. Mais nada. Se você não varrer, tem outro para varrer. Porteiro, tem mais alguns aí que eu posso colocar para ser o porteiro. Então a gente tem encontrado pessoas que estão fragilizadas, machucadas mesmo, por causa desta mentalidade do líder. Porém tem o que eu chamo de contraponto. Não faz diferença para o João Paulo o seguinte ponto: poxa, eu sou porteiro, na minha igreja a gente chama de aspirante, né? Fica lá na porta, recepcionando, tal. Eu sempre tive essa mentalidade: eu sou tão importante para o pastor que está fazendo a exposição da palavra no púlpito. Exato. Eu sou tão importante quanto o irmão, quanto o mestre, o professor da escola dominical. Eu sempre tive essa mentalidade. Eu fui forjado o caráter, a vida espiritual. Eu posso ser, entre tantos pastores na missão evangélica do Brasil, perto deles eu posso ser o dedinho do pé. Mas eu sei que para o crescimento e o progresso do reino, eu sou importante tanto quanto eles. Às vezes, isso é questão também de preparo, é questão de maturidade. Agora, existem muitos líderes, infelizmente, pastor Renato e presbítero Almir, que desprezam, rejeitam, colocam pessoas para fora das suas comunidades, porque não entendem que essas pessoas são importantes tanto quanto as outras pessoas que fazem parte daquela comunidade ali. É verdade. Até porque não tem como o pastor estar lá no púlpito pregando e ao mesmo tempo na porta vigiando. Não tem como. Né? Fato. É igual um time de futebol, né? Se Paulo poderia, como ele fez também, se eu não estou equivocado, eu agora estou lembrando se é a primeira ou segunda Coríntios. Que ele vai falar também da questão que é uma maratona, né? A vida cristã. Ele está falando de um esporte. Se nós pegarmos aí o futebol, um time de futebol, o goleiro não é o atacante, o centroavante. Não tem jeito. O meio de campo, usando a forma mais assim, né, tradicional, ele não vai, ali, mas ele não é, pode até quebrar um galho. Não é. Às vezes tá pensando, mas não é. Pensa, a gente pegasse o Romário, que né, a marca nossa, né, é o que mais a gente, se a gente pegasse o Romário, o Messi, o Cristiano Ronaldo e colocasse na zaga. Não tem como. Não tem como. Então assim, a gente entende que cada um, tanto no dentro da igreja, no esporte, né, cada um tem a sua função, tem a sua participação e a sua importância.
Agora, cada um, desde o altar ou do púlpito, do pastor ao porteiro, precisa compreender isso. Pensa assim, como o presbítero também falou, né? Se o senhor está dirigindo o culto ou está fazendo a exposição da Sagrada Escritura, tem que sair do altar e ir lá na porta recepcionar As pessoas, né? o senhor vai fazer isso após o culto, vai pedir o irmão ali, o visitante, para aguardar um pouquinho, né? E vai depois lá. Mas durante o culto, não. Então esse irmão que está lá na porta, o irmão que passa com oferta, o tesoureiro, Todos, aquele que evangeliza e ninguém está vendo, todos são importantes. todos eles. E quando eu falei de futebol, agora eu passo a bola de novo. Todos eles são importantes, né? O pastor Adriano Camilo fez um comentário aqui um pouquinho extenso, mas Ô, glória, louvado seja Deus. valioso, mas valioso. É isso aí, é boa participação de vocês aí. Aquele grande abraço aí, pastor Adriano Camilo, do Ministério Pão da Vida. Já esteve aqui várias vezes aqui, Isso, né, no Papo Cristão. Irmão Dixon Santana também. Dixon Santana, aquele abraço aí, obrigado por entrar com a gente na live aí, acompanhando sempre o Papo de Cristão, louvado seja Deus. E hoje nós estamos aqui com o pastor João, aqui como foi o Cole, Só botei o cole do pai. É o cole veio do pai. Missão Evangélica Brasileira, né? Missão Evangélica do Brasil. Isso. Então está aqui com a gente hoje aqui no Papo Cristão. E você como é que tá, meu irmão? Você como é que tá? Já compartilhou o link? Já passou o link adiante? Hoje, meu Deus, hoje o prato, ó, tá bom, alimento fresquinho, um alimento saudável. Louvado seja Deus para você, né? Como eu falei aqui para os irmãos, não é só comer, a ovelha ela tem que saber o que está comendo. Louvado seja Deus, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que a verdadeira ovelha ouve a voz do seu verdadeiro pastor. E a Bíblia, a palavra de Deus, é que colocou a voz de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, o pastor Jesus Cristo, nós temos que seguir o quê? A palavra de Deus. Louvado seja Deus. A gente tem que seguir a paz com todos, se assim for possível. Sim. Mas a prioridade da ovelha, do cristão, é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Quem está conosco mais aí? A irmã Ivone hoje está? Não, hoje já estava viajando para Goiás. Louvado seja Deus. Deve estar a caminho. Tá o pastor Adilson. Pastor Adilson, aquele abraço também já teve conosco aqui, ó. Aniversário do Papo Cristão. Vou pegar rápido de vocês aí tudinho para vir com a gente aqui, né? 2 anos já de programa Papo de Cristão. Muita luta, muita batalha. Louvado seja Deus. Nosso amigo Cláudio Rodrigues. Claudinho, tio Claudinho, aquele abraço. Deus abençoe. Quero mandar um abraço especial aqui para a equipe do Projeto Missões, né? Tá aí ralando já desde essa semana toda para fazer a festinha das crianças aí no domingo, agora amanhã, aqui da Escola Bíblica, do projeto, Missões, junto com as crianças do Taekwondo, do projeto Lê, tá a irmã Rosana Cunha, a diaconisa Rosana Cunha, a irmã Leia Tavares, o irmão Neto, agora saiu daqui, eu esqueci o nome da irmã Leia Tavares, tá? Não, né? Eu esqueci o nome dela agora, da missionária. Né? Eu esqueço mesmo, tá, irmão? Eu sou bem verdadeiro. Não foi, não, eu esqueci mesmo. Louvado seja Deus. E também a irmã Miriam, aquele abraço para a irmã Miriam, louvado seja Deus, né? Quem nos ajudou. E todos que colaboraram para essa festinha acontecer amanhã, que vai acontecer em nome de Jesus, né? Todos, aqueles que nos ajudaram, que nos apoiaram. Deus abençoe vocês, não porque vocês nos ajudaram ou doaram alguma coisa, louvado seja Deus, mas abençoe vocês segundo a vontade dele, segundo o seu coração diante de Deus, louvado seja Deus, porque o Evangelho não é uma troca. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não posso pregar para você uma troca. Tu vai me dar, Deus vai te devolver em dobro. Não posso fazer isso, né? Louvado seja Deus. Ô glória, né? Mas aquele que tem um bom coração, né? Deus está sempre abençoando, está sempre guardando, está sempre livrando, né? E eu quero que essa noite você possa receber o melhor de Deus, que é a palavra dele, tá? É o melhor de Deus que ele tem essa noite para você. Você pode crer nisso, tá? É a palavra dele. Pastor, mas eu preciso de uma cura. Se Deus, ele vai te curar, se assim for a vontade dele. Está precisando de uma libertação, ele vai libertar. Mas se você receber a palavra de Deus hoje dentro do seu coração, louvado verdadeiramente, você aceitar a palavra dele para a sua vida, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver salvação de alma. Louvado seja Deus, aleluia. Compartilhe esse livro.
Compartilhe esse link, louvado seja Deus. Né? E aí vai chegando, né? Ele vai dizer lá, se o olho não puder dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo que perecem ser os mais fracos, são necessários. Né? Acabamos de falar sobre isso aqui, né, pastor? Então, parece ser o fraquinho, parece aquele ali, mas ele é necessário. Todos eles são necessários. Parece, ele está dizendo que é o mais fraco, tá? Que parecem ser o mais fraco. Tá? Ele não está falando aqui os mais fracos, não. Ele está dizendo que parecem ser os mais fracos. Como nós acabamos de falar aqui, tudo dá estrutura ao corpo. A boca, o dente, o olho, a mão, o pé, tudo dá estrutura ao corpo. O pé fora do corpo não é corpo. É corpo? A mão fora do corpo é corpo? Não. É um membro e morto. Porque a mão, ela não sobrevive fora do corpo. Ela vai apodrecer e vai morrer. O pé fora do corpo, mas o corpo vai continuar. Não tem jeito, pode cortar. Já vi pessoas, mas vamos dar um exemplo. Semana passada, sábado passado, teve um pregador que foi lá na ponto de pregação lá da pastora Maria da Conceição, lá na Rua 1, lá no presbítero Emerson, o pastor Emerson, né? O cara só tinha metade do corpo. Aí o corpo, ele dava função, estava pregando, estava e lá, né? Então, isso que adianta falar, eu sou a mão, faça a força, está fora do corpo, está morto, irmão. Você está vivo em Cristo Jesus, você tem que estar no corpo. Né? Ele fala o que nós somos? A videira, né? Estamos cercados na videira. Somos o ramo, ele é a videira e nós somos o ramo. E para quê que nós servimos? Para frutificar, louvado seja Deus. Pode completar aí, irmão, se quiser falar alguma coisa. Vai. E perdi o fio do meado. Não perca. Não perca. Quer dizer que os mais fracos parecem, aparentam ser os mais fracos. Muito isso. Bem observado. Por isso que eu falei sermão expositivo. Parece. Eu estava hoje pensando sobre essa questão do corpo, né, mesmo ativo, questão da igreja, comunidade e tal. A gente observa nas nossas igrejas o seguinte: os pastores que pastoreiam, lideram mesmo, são os gestores, né? Precisam ter esse discernimento do espírito, sabedoria, serem redundantes com o termo, com o título utilizado na nossa denominação, na Missão Evangélica do Brasil. Às vezes o camarada, ele fica inquieto, ele se julga, né? Incapaz, infrutífero, porque ele não está lá na frente cantando. Não está aparecendo com os olhos. Então, é isso aí, pastor. Pastor tá ligado. Aí, porque na cabeça dele, na consciência dele, quem está lá na frente está aparecendo. Então precisa aparecer. E ele não faz aquela pergunta: será que eu tenho talento ou dom para estar lá na frente com o microfone, adorando, fazendo parte do louvor? Isso aí. Às vezes ele é pé, pastor, mas ele quer ser os olhos, ele quer ser ouvido, ou orelha, né? Ele quer ser um desses aí. Então, assim, os pastores precisam ter esse discernimento, essa sabedoria, porque eu, João Paulo, quero aparecer, eu quero estar no lugar de destaque, porém, o lugar, a função, aonde Deus pré-determinou, pré-estabeleceu, me colocou, não é lá no louvor, não é lá em cima. Às vezes, é na escola dominical, ensinando. A minha esposa, eu costumo brincar que eu me faço carismático. Eu não sou essa simpatia toda, não. Eu preciso ser simpático. Eu preciso. Eu sou professor, eu sou pregador do evangelho. Eu preciso ser simpático.
A minha esposa não, o Almir conhece, ela é natural. Ela, para recepcionar, é uma coisa linda. Pergunta para minha esposa se ela quer ficar em cima de púlpito, dirigindo o culto e pregando. Ou cantando. Ela vai lá porque deu oportunidade, ela não tem aquele ato de rejeitar, porém, você percebe nela que não é a dela. Ela prefere ficar por detrás dos bastidores, fazendo. É onde ela desenvolve bem e corrobora com o crescimento do reino. Então, as pessoas precisam ter esse discernimento. Tanto o pastor, porque se ele não tiver discernimento, ele vai me colocar lá para cantar. Eu sou péssimo cantando, o senhor não tem noção. Se eu pregar e cantar, acabou a pregação. São 12 então. Então, assim, a gente precisa, os pastores precisam ter esse discernimento, jeito, sabedoria para falar com as pessoas, e os membros, as pessoas, precisam buscar no Senhor essa direção, esse discernimento. Eu sou um pregador do evangelho, eu sou um professor, eu sou um evangelista, eu sou o cara que aconselha para não estar no lugar errado e aí sim se tornar ineficaz. Eita glória! Acho que você falou um pouco sobre mim. Ou totalmente sobre mim. Eu também. Ou totalmente sobre mim. Eu sou uma pessoa que nunca objetivei estar no ministério. Nunca busquei nem diaconato, porque eu sempre tive o pensamento de que eu posso fazer, por exemplo, pregar o evangelho, né, sem precisar de ser consagrado a algum cargo. E nem, na verdade, né, hoje eu entendo que nem é cargo, né? O ministério não é cargo. Ou seja, sempre achei que não havia necessidade de eu ser um diácono para poder estar fazendo alguma coisa na igreja. Eu sempre me coloquei como começamos aqui, né, como servo. Simplesmente como servo. Jesus é o cabeça. Né, beber dessa água, Jesus é o cabeça. Então nós estamos ligados no corpo de Cristo, nós recebemos de Cristo, né, a ordenança, vou botar como, mas é a ordenança, né? O ide, ide pregar o evangelho, isso é para todos. Se eu recebi de Deus, de graça, tem que dar, né, para aqueles que precisam, que necessitam. Se eu não der, se eu tenho conhecimento do evangelho e não dou, estou pecando, né? Eu pego. Acho que Então, confesso que já tive minhas dúvidas. Hoje eu vejo, graças a Deus tem me mostrado, mas também não tenho buscado. Aprove o pastor Renato a me trazer a presbítero, né? Até mesmo pela necessidade da comunidade evangélica Missões. Então, nós estamos aí para fazer a obra, não pela posição ministerial, mas simplesmente por ser servo, né? As pessoas veem presbítero como uma eclesiastia, né? O presbítero é ancião. Um ancião quer dizer que experiência. O irmão foi nascido e criado na obra, desde a infância ali, e pouco tempo que teve aí, nesses 2 anos aí, faz 3 anos, né, que começou antes do Papo de Cristão, né, mostrou ter uma longa experiência que já passou e pode passar para os demais irmãos, né? Os demais irmãos. Eu não vejo o presbitério como, o presbítero, porque eu já vi presbítero novo, pastores novos, pastores 19 anos, conheci um agora lá no BLS esses dias aí, 19 anos, né? Presbítero, conheci presbíteros novos, não sei, a minha Bíblia vai dizer que o presbítero é uma pessoa que contém experiência. Tanto contém experiência que o apóstolo Paulo, ele uma certa feita, ele reuniu os presbíteros para se aconselhar, para conversar com eles a respeito da obra, né? Você vê, o apóstolo Paulo com essa bagagem todinha, né? Foi lá arrebatar até o terceiro céu, o cara escreveu quase a metade do Novo Testamento, foi lá se aconselhar com, a Bíblia vai falar, com os anciões, dizer, presbíteros, né? E naquele tempo, a minha maioria que dirigia as congregações eram presbíteros, diáconos.
Agora a gente já temos mais, esse é outro assunto para outro dia. Louvado seja Deus. Né? Então, eu vejo dessa forma aí, né, a necessidade da obra é de obreiro. Né? Ele falou assim, ó, peça o Pai, mais as pessoas. Faça mais. Quem quer fazer a obra está aberta para todos que queiram fazer. Ah, mas eu sou rico, eu sou pobre, eu tenho estudo, eu não tenho. A função de vai ensinar. Recebeu. Ah, mas eu fiquei a função, alguém tem que ir lá lavar o banheiro, cara. E aí? Aqui vai dizer aqui, olha só. Vai entrar aqui. Antes mesmo que parecem ser mais fracos são necessários. Eis que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muitos mais honras. Né? Às vezes, né, tá lá, quando acaba o sermão, aquele aplauso. Levanta, quem vai aceitar Jesus? É o outro levanta, mas tem toda uma estrutura, tem aquele que ora, tem um irmãozinho que está intercedendo, tem um que está lavando o banheiro, tem um que está varrendo, tem a irmã que está lá na cozinha, lavando, limpando lá, pra coisa. É tudo um corpo. Um corpo. E ninguém ganha alma, quem ganha é o Espírito Santo. A palavra diz que ele tem o poder de convencer. Claro, você vai atuar a palavra, mas para você chegar ali, para levar a palavra ali em cima, há toda uma estrutura para você. Sim. E não é um palco aquilo ali, é um corpo. Infelizmente hoje a gente vive um palco. Não estou julgando, tá, irmão? Não é todos que eu estou falando, não. Eu sou bem honesto. Sim, tá? sim. Mas devia ser um corpo, tá virando um palco. Em alguns lugares, de fato, virou auditório mesmo, né? Exatamente. Virou auditório. Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer que alguns pastores, eles são liminha. Lembra do liminha? Sim. Eu tenho uma amiga, eu vou falar o nome dela, que ela, tem muitas Fernandas, né, nas igrejas. Ela foi minha aluna também, num determinado seminário, e ela falou que em alguns lugares não é mais um altar, não é mais um pastor que está ali, um profeta, um pregador do evangelho. Ela costuma dizer que ali é um palanque mesmo, e quem está ali em cima é um camarada que está agitando como Liminha fazia. Eu tenho me preocupado bastante nesses últimos, eu botei mais ou menos uns 3 anos, com a quantidade de pessoas que tem dividido o corpo. A primeira epístola, né, do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, né, no capítulo 1, ele vai falar sobre essa divisão. Observa, né, que no capítulo 1 ele fala sobre isso, no 12º ele vai passar essa importância de cada membro, de cada irmão. No capítulo 1, Paulo está falando que havia divisão na igreja. Eu sou de Paulo, um grupo. Aí esse grupo, de repente, era o grupo da camisa preta. O da camisa roxa, eu sou de Cefas, Pedro. O da camisa amarela, eu sou de Apolo. Aí o da camisa branca, que alguns especialistas vão dizer que não é bem como alguns acreditam e defendem. O que eles diziam, esse 4 grupos? Eu sou de Cristo. Não com a mentalidade, a filosofia, a ideologia, a reflexão que nós estamos trazendo hoje aqui. Que nós temos que beber dessa fonte que é Cristo para nós termos unidade. Lá, alguns dizem que aqui estão dizendo assim, eu sou de Cristo, é para não andar segundo o ensinamento, a instrução daqueles líderes. Pô, ali tem um problema, aquele grupo, aquela pessoa tem um grupo, aquele outro tem um grupo, então eu não sou de grupo nenhum e eu vou dizer que eu sou de Cristo. O que está acontecendo hoje? Eu posso ingerir esse tema, esse debate. Aqui não é um debate, aí está num papo, né? Podemos sugerir esse papo para um próximo sábado, sei lá, daqui a um tempo. Muitos igrejados. O que está muito em casa. Aí eu serei redundante. No início da fala do nosso papo, eu falei sobre essa questão.
cada fragilidade do irmão, da debilidade do irmão, da fraqueza do irmão, não teve apoio, alguém desmereceu, segregou esse irmão mesmo, diminuiu essa pessoa não teve maturidade suficiente para passar por essa ofensa, por essa crise e abandonou. O que acontece? Hoje, nós temos visto muitos dizendo que são de Cristo, que são salvos, serão salvos, têm o Espírito Santo, mas estão fora do corpo. Usando o seu exemplo, essa mão ela só faz isso aqui, ó, ou bota a mão aqui nele, né? Ou pega aqui, porque está aqui. Exato. Está unido aqui. Se tirar, foi o que o Senhor falou. Corta a minha mão e joga ali no valão. Vai necrosar. Então vai se tornar ineficaz, né? Então, assim, existem muitas pessoas que estão nos ouvindo e assistindo que estão afastados e que precisam retornar. É como eu falei, estava num debate não, eu estava num churrasco, alguém estava afastado, veio, colocou todas as instituições, denominações, num pacote dizendo que ninguém presta. Só tem ladrão, só tem adúltero, vagabundo. Desculpa. Falei, não é assim. Aí eu briguei um pouquinho. Falei, vai nas missões evangélicas do Brasil, que tem Seropesca. Eu tenho certeza que você vai ser bem recebido, vai ser bem tratado. Você vê que a pregação lá não é o que você está ouvindo hoje, essa petição de dinheiro tá aí. Ou então fica... Pastor, ele que me chamou, pode continuar adultério aí, tendo relação sexual aí, extraconjugal, que não tem problema. Se você dizimar, tá na bênção. Jesus perdoa. Jesus perdoa, você é uma bênção, isso que importa. Na denominação Missão Evangélica do Brasil, isso não existe, e eu falei para essa pessoa, acho que eu conheço, Batista, Congregacional, Assembleia de Deus, e algumas coisas que são várias, tem gente sérias. Eu conheço vários. Aqui, pelo que eu já vi, conversando com o Almi, que é a primeira vez que eu venho aqui, é a primeira vez que eu te vejo. Exato. Já deu para notar que é uma pessoa séria. É uma instituição séria. São pessoas sérias que estão se preocupando com quem está lá fora, que está perdido. Então, vocês têm um projeto. Então, existem pessoas que estão nos ouvindo agora, tá assim, poxa, já estavam decididos, né? Abandonar sua comunidade, abandonar a sua igreja. Cada um tem seus problemas, suas crises, né? Não somos perfeitos. Porém, eu quero deixar claro, né? E muito claro mesmo. Vai orar. Peça a direção de Deus. Você tem que sair mesmo da sua denominação, cair de um problema. Irmão que não falou. Às vezes o irmão é fraquinho, entende, pastor? O irmão é fraquinho, o irmão passou e não falou com o outro. Aí esse que é fraquinho também, vou sair daqui. Porque o irmão passou na rua e não falou comigo. Desculpa a palavra, eu tenho pena dos irmãos que passam na rua por mim e não sabem que eu não enxergo direito. É verdade, já pensou? Eu só enxergo o vulto, pastor. O senhor acho que não sabe disso, está sabendo agora? O irmão comentou comigo, falou assim, não, ele tem um pouco de deficiência da visão. Eu falei, opa, mas dá pra... a gente o senhor vai passar por mim amanhã do meu lado. Eu não vou reconhecer o pastor. Aí eu vou dar um glória. Aí pensa, eu numa comunidade, a pessoa chegou, tá lá, aí eu passo por ela, o pastor João não falou comigo. Eu vou sair da igreja. É um hipócrita o pastor João. Vou saber, é assim. Então assim, ora, peça direção a Deus, discernimento, sabedoria, para ver se é isso mesmo, peça para Deus te curar. Não está bem nessa comunidade, na sua casa, procura outra. Você não precisa abandonar. A fé. É abdicar do corpo, né? Não pode. Às vezes as pessoas têm um chamado diferente, né? Tem um chamado lá, Deus, tem um chamado contigo, tá ali, vai abrir o seu ministério ali, você tem um chamado específico para você. Já andei aqui aqui em Seropédica, eu congreguei em 2 igrejas só.
foi do pastor Joás e aqui, nesses anos todos que eu estou aqui. Tá? E tenho o maior carinho, o maior respeito pelos pastores, né? E admiração até, né? Porque não é fácil. Aí as pessoas falam, pastor, vai lá, irmão. Fica lá no lugar dele, então, vê se é fácil. O telefone vai parar, o telefone vai parar de tocar, se vai ter problema, meu amigo, vai dar e penca toda hora em cima de você. Toda hora, que nem maçã. Então não é fácil. Aí eu falo assim, pastor, mas teve uma época que você andou muito sozinho com um projeto. Tinha que estruturar, tinha que fazer, mas nunca abdiquei, irmãos, dos cultos, de estar juntos, de estar congregando, de estar com os irmãos, visitando as congregações, as igrejas, né? Tanto que onde a gente chega, pô, pastor, dono do projeto, pô, pastor, as pessoas me recebem bem, porque sabem da integridade, né, que a pessoa tem. Não é aquele que quer, ou aquela que quer ficar, eu não guerreio contra a instituição. A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Quem faz isso está lutando contra o irmão, né? Porque eu conheço tanta gente, eu fui dependente disso, as pessoas falam de sistema. Fizeram, me levaram para o médico, fiquei doente, ganhei cesta básica, me compraram remédio. Funcionou para mim. Agora, meu pensamento não coube ali, então, eu falo, não é que eu não quis pensar assim, uma coisa, cara, ó, visão, Deus, eu não tenho essa, até biblicamente, alguns assuntos que eu, né, não vai vir agora, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, vamos falando do corpo. Então, para não agredir o corpo, eu prefiro ir ali e procurar meu caminho com Cristo até me encontrar ali, até Pedro. Quando Pedro chegou a entender o chamado dele, ele falou, não sou mais digno, nem que ser crucificado igual. Aí ele entendeu, agora ele conseguiu isso para baixo. Foi ele que quis, ele que pediu. Sou nem digno, quando ele entendeu o que tinha de ele. E isso já tinha um tempão caminhando ali, né? Paulo caminhou pouco, nem chegou a andar com Cristo fisicamente, e chamou a atenção de Pedro, para tu ver só que não é isso. É a hora que Deus chama, é a hora que Deus te mostra, é a hora que Deus te revela através do Espírito Santo. E ele andou com Jesus, andou nas águas, cara. O cara andou por cima das águas. Chegou lá, começou em Gálatas capítulo 2, verso 14, o cara dissimulou, né? Ele dissimulou a não mostrar sua real intenção. Hipócrita. O cara passou assim, como é que pode isso? Está lá no Gálatas, vai lá ler que está escrito, não tem outro termo que está escrito isso. Já procurei outra tradução, não, está escrito isso, dissimulou. Não mostrou. Ele era judeu, queria que o gentio vivesse como judeu, se ele como judeu, vivia como gentio. E o cara que andou com Jesus, andou nas águas. Tu me amas, Pedro? Tu me amo, Senhor. Pacienta, Jesus. Quando a ficha dele caiu já lá preso, já, ele falou, não sou digno. De cabeça para baixo, louvado seja Deus. É porque ele no começo ele queria cortar a orelha, ele queria pegar a espada. Não, faz isso, Pedro. Aparentemente era o fraco, né? Você vê que aparentemente ele era o fraco, porém Cristo o escolheu. Não teve jeito. O meu pastor costuma dizer o seguinte, que... como é que ele fala? A gente não escolheria Pedro. De jeito nem maneira. Eu me conhecendo, crítico do jeito que eu sou, seletivo, eu duvido. Cara, eu vou querer um cara desse do meu lado, cara que, poxa, eu vou estar aqui aconselhando, vou estar ensinando, irmão, aconselhando, levando a cesta básica, mandando aquela mensagem no WhatsApp, né? Motivando o irmão. Aí vai o Pedro do meu lado, fraco. O meu pastor fala, o Antônio Carlos Monteiro. A gente não escolheria Judas, não escolheríamos Pedro, mas Jesus escolheu. Aparentemente, era o fraco, né? Porque o texto foi escolheu. Então, aparentemente, era esse fraco. Ele pode ser fraco aparentemente. Aí vai lá para Samuel, porque Samuel vai falar, viu? Coisa linda, verdade. Eu não vejo como a gente vê, né? Então não tem jeito. Todo mundo, até nos dias de hoje, funciona. Não vou falar uma frase aqui filosófica, ia ser meio complexo para o público. Mas acontece hoje. Todo mundo naquele contexto, mesmo sendo profeta, que era o visionário,
O espiritual, o santo, o separado, ele escolheu, por ele tinha escolhido o Eliabe, o Samar, e vou parar por aqui que eu lembro dos irmãos dos irmãos. Era, né? Ele escolheu. Ele foi na aparência. Tem altura de soldado, tem porte, o cara, né? É soldado, já serviu o exército. Já servia, então, já servia. É esse camarada aí que é guerreiro. Exatamente. O rei tem que ser um guerreiro, tem que ser o cara da batalha Esse aí vai mesmo. pegar, velho. Do confronto. Aí veja você, não, filhão, não é isso aí não. Pega o pequenininho. Você tá olhando a aparência, cara. Aparentemente é. Mas por dentro não é. Aí vai lá, é o outro lá. Manda reunir e trazer que tá faltando um. No olhar, na perspectiva humana, até hoje, pastor, ninguém escolheu Davi, não. Tem gente que não me quer. Quem escolheu Mateus? O cara cobrando. Quem escolheu Mateus? Então, assim, se você pegar um pastor renomado, doutor em teologia, doutor em, sei lá, em ciências humanas ou em exatas, pô, é esse que eu quero para estar no meu lado. E Deus estava assim, não é esse não, hein? Eita, glória. É o leigo, é o indouto, é aquele camaradinho que não sabe falar, cara. Mas o coração está no reino, está em mim. Aparentemente, não presta, não serve, não sabe falar. Mas é esse aí que vai trazer lucro, não financeiro, mas espiritual, almas para o reino. É isso aí. A gente sempre fala isso aqui, né? A gente está sempre falando, gente, você que está em casa, você que está em casa aí, cara, está aí triste, que você não está na sua congregação, ou no meio aí cristão evangélico onde você está, e aí você acha que, como o pastor que falou, você não está dando fruto. Ah, pastor, mas o fulano lá faz mais, o fulano lá faz. Querido, querida, o que você fizer, e se for do fundo do teu coração, para Deus, ser bem recebido. Você pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza, irmão. Eu já contei aqui vários testemunhos, que cheguei cheio de lama num lugar, todo sujo, fui para São Paulo. Sim. Todo sujo de barro com o carro velho. Pastor, seu carro velho, difícil, ele empurrando para lá e para cá. Pagando lá, falecido pastor, o nome dele, o Josuel. Josuel. Aí fomos para lá para São Paulo, congresso de missão, uma pregação de missão. Chegamos lá, o carro aqui tolou de chuva, chegou uma São Paulo toda de barro. Eu preguei no lugar de alguém, porque era meu nome, era igual. E o rapaz que estava lendo para chamar, o pregador foi lá, o visitante trocou. O nome do visitante que era nós, botou lá no lugar do pregador. Pastor Renato Costa, na época era missionário. O missionário lá de Rio de Janeiro, Seropédico. Eu falei, ué. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, irmão, tá contigo hoje. E eu não tinha texto, não tinha nada, não tinha. Eu fui lá, mas vou lá, não, glória, vamos para lá, vamos fazer, vamos. E fomos lá e pegamos almas lá, né? O negócio todo na tua mão. Então, Deus olhou cheio de barro lá, todo sujo. Meu sapato, cara, não tinha mais preto, não, era tudo russo de barro, que secou daqui para lá. Então, lá no cantinho, acho que ninguém queria sentar perto de mim, não. Todo sujo. Porque o carro, quando rodou a roda, espirrou barro tudo quanto é gente. Sabe, isso não, eu e ele, todo sujo de barro. Mas Deus não vê como o homem vê. Eu fui lá e, né, para a misericórdia de Deus foi lá, trocou lá os papéis lá e foi eu. Então, como o irmão falou, sempre falo aqui para você que está aí no ouvinte, né? Não fica com esse preconceito, não, como é que é isso, sabe? Essa coisa de você ser menor que o outro, você se achar inferior. Não, você tem o Espírito Santo de Deus, né? Se você tem o Espírito Santo de Deus, você é valoroso, você é valorosa, né? E quando Ele deu o Espírito Santo para nós, não foi porque nós fazemos alguma coisa, não. Porque nós merecemos o Espírito Santo, não, pelo contrário. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Não havia salvação para nós, não encontrava salvação. Né? Nós fomos agraciados pela graça. Louvado seja Deus. Você não é por merecimento, não, tá? Jesus te ama, tá? Segue firme, não desiste aí, não abandona, não. Fica no corpo, fica firme. Louvado seja Deus. 8h03. Louvado seja Deus. Glória aqui na Missões Web. A hora passa rápido quando o papo é bom. Edificando vidas em todos os lugares.
Audiência total. Falar aqui dos nossos colaboradores, né? Todo o papo que são do Projeto Missões, louvado seja Deus. Borracharia Vico, aqui no quilômetro 54, borracharia top, a melhor que tem aqui naquela área, antes do pedágio para quem vai, depois do pedágio para quem vem, louvado seja Deus, né? Onde está sempre aí ajudando a obra quando pode, está aí, né, contribuindo conosco. Academia de Taekwondo, mestre Guido. Isso, e tá assistindo, hein? Glória a Deus, aquele abraço, meu amigo, louvado seja Deus, né? Tá sempre aqui também, tá treinando os meninos aí, esses jovens que ficam por aqui, né? Que uns já mudaram até, sabe, o modo de agir, o modo de falar, porque vai se juntando ao esporte, né? E é esse meio, as ferramentas que nós temos aí para usar, todas as vezes que chegam aqui, ouvem a palavra, é um lugar de ambiente, não tanto só aqui como lá fora no CIEP também, respeitoso, né? As mães vão lá, assistem os treinos, não tem esse negócio de ficar xingando, nada disso, é um lugar respeitoso, onde nós ensinamos através da palavra a respeitar os pais, as mães, honrar o pai e a mãe, né? Isso é muito importante. E a escolinha de futebol do tio Claudinho, né? Cláudio Rodrigues está sempre com a gente, esteve aqui com a gente aqui na reunião. Deus abençoe, está aí, ó, que cresça, que Deus te guarde, livre de todo o mal. Louvado seja Deus. E Brechou Criança, olha aí, também grande parceiro do Projeto Missões, né? E tem a padaria lá do Coqueiral. Padaria do Coqueiral, que via aqui os pãezinhos para as crianças tomar o café da manhã aqui na escolinha, né? Deus abençoe aí, né? No projeto Ler, né? Recebe esse pão para poder, né? Ajudar essas crianças. Você sabia que tinha crianças aqui no quarto ano que não sabia ler? Não sabia ler. Já aprenderam aqui com a tia Leia e a tia Rosana. Louvado seja Deus. Benção, benção, benção. Livres para viver o Evangelho. O irmão Neto também está sempre aqui nos ajudando, colaborando com o projeto Missões, além de fazer parte do projeto Missões. Louvado seja Deus. E a comunidade evangélica? Missões, né? Estamos em casa, louvado seja Deus, né? Rádio Missões Web, a rádio que faz missões com você. Tem mais, gente, mas o tempo hoje está tão curto que, né, o papo está tão bom, louvado seja Deus, que é para, né, a gente ficar, né, voando. A mente está lá no trono da graça, louvado seja Deus, né? E amanhã, né, vai ter a festinha das crianças aqui do projeto, né, da comunidade evangélica, do projeto Missões, do Taekwondo, do projeto Ler, as crianças tudo juntinho aqui, né, com a tia Leia, com a tia Rosana, comigo, o irmão, não sei se vai trabalhar amanhã, nós vamos estar aqui, né, alegrando as crianças. Jesus falou, deixa-me vinhos pequeninos, né? Porque tem que ser igual a eles, para ser rei do céu. Louvado seja Deus. Grande verdade. Oh, glória. Então, nós estamos ensinando com as crianças e também estamos aprendendo com elas, né? A inocência, a bondade, o perdão. A gente briga com ela, daqui a pouco ela está nos abraçando, tá? Poxa, que bom se nós fôssemos todos assim, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Então vai dizer aqui no verso 24, porque os que em nós somos mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Isso aqui, cara, presta atenção, irmãos. Eu sempre falo aqui, eu não preciso, eu já estou, minhas costas já apanham, não preciso me levantar, pastor, não precisa, mas tem pessoas que não tem mesmo, se acham inferiores, é o que eu estou falando, custa você abraçar, trazer para perto, dizer que ela é importante, dizer que ele é importante, dizer que é tão quanto a mim, quanto o irmão, o presbítero, quanto o pastor, é importante para a obra de Deus, para Deus, o plano de salvação, né? Isso é muito difícil porque tem os galácticos hoje, né? Aqueles que querem toda a honra, toda a glória, tudo tem que ser com eles, tudo é deles. Se eu prego, se converte, se eu prego, expulso o demônio, se eu betamonho, eu curo, e ele não faz nada. A Bíblia fala que quem cura é Deus, quem salva é Deus, quem faz tudo é Deus, né? Mas não sei de onde que eles falam que é isso. Então tem os galácticos, né? E isso dificulta o andamento da congregação, desses galácticos. Porque esses aqui, ó, esses inferiores, que parecem ser inferiores, como dizer, aparentam, né? Se sente desprestigiado,
E é difícil alguém chegar lá e levantar lá no púlpito da igreja, aqui ó, esse aqui é o faxineiro fulano, e levantar ele, ó, a igreja sem ele não vai conseguir, precisamos, é difícil um líder fazer isso. Eu falo porque eu já tenho caminhado, tá, no Evangelho. Eu vi poucos fazer isso. Vi poucos fazer isso, pegar lá o zelador, pegar aquele que estava lá na hora, lá limpando, lá, e chama fulano lá. Já vinha assustado achando que o pastor abraçava ele, que esse aqui é tão quanto importante. Quanto eu que estou aqui dirigindo o culto, quanto você que está aí louvando, quanto você que está tocando. Ainda mais falar aqui em tocar, quero mandar um abraço para o pastor Oriones, aqui o nosso vizinho, está sempre também nos ajudando, vendo roupa, vendo reciclagem aqui as garrafas. Pastor Oriones e a sua esposa missionária Lucimar, aqui da igreja aqui do pastor Hamilton, né, profetizando vai, benção, benção, benção. E se sente inferiores, porque às vezes não tem o dom de louvar, não tem o dom de tocar algum instrumento, né, não sabe, assim como eu, administrar as palavras, né, levar de uma forma, né, uma oratória boa, então ele olha que é preciso e vê ele só limpando ali o banheiro, varrendo, e se acha inferior. Isso realmente acontece. E tem pessoas que entram até em depressão por causa disso, você sabia? Eu conheci vários irmãos de igreja que estavam deprimidos, apresentaram quadros de depressão, porque se sentiam inferiores. E se não tiver alguém lá dentro com esse olhar para, opa, não, cara, um líder tem que fazer isso, hein, cara, importante. Tá bom? E dá o dia de honra dele, a Bíblia fala isso. E cara, meu irmão, aqui, ó, tá vendo isso aqui? Eu vi isso até hoje, nessa percorrência de quase 30 anos, 2 fazerem isso. Chamou lá do banheiro, chama fulano, senta aí, não faz mais que você também vai assistir. Você vai ser, não para, mas não. Hoje você vai assistir. Outro dia você pode fazer, vai encharcar o banheiro, caiu, virou, hoje você vai. Ele explicou para a igreja a função dele. E quando você explica isso para a congregação abre a mente, abre de rapaz. Poxa, eu fiz tanta coisa com aquele rapaz, passei a rever, nem cumprimentei, fui para lá e ele tem que entender que ele também é importante tanto quanto ele está ali dentro. Né? E isso é difícil. Mas tem visto isso por aí? Vocês têm visto vocês? Não, sim, já, não é todos que realmente. Tenho visto sim, alguns que dão uma honra assim, a quem tem honra. Assim. Tenho visto alguns que têm valorizado, né? Onde eu mesmo estava no Ministério Profético, tendo que vencer, a pastora Jocilane, ela é uma mulher de Deus que gosta de honrar, né? Quem está fazendo a obra junto com ela é uma mulher de Deus. Ela realmente reconhece, né, a força da união dos irmãos, né? E sem os irmãos ela não realizaria o que ela realiza. E realmente às vezes mas tem aqueles, infelizmente tem aqueles que, né, passa perto do faxineiro e cumprimenta de forma, né, realmente menosprezando ele. É difícil, né? Uma coisa que... O cumprimento é diferente. É diferente. Você vê que é. Eu não tô, gente, pelo amor de Deus, eu não sou hipócrita. Eu vejo. É assim, eu dou graças a Deus pela vida do meu pastor. Eu, quando era mais jovenzinho, né? Eu ainda sou um jovem, mas eu tô quase saindo. Já tá pulando, tá chegando pra. Já tô, né? Eu andava muito por aí pregando, né? De uns anos para cá eu fiquei mais caseiro mesmo. Essa fase, eu também andava uma pergunta. Parei do nadar. O meu pastor, o anterior, falou assim, João, dá uma segurada. Eu dou graças a Deus pelo meu pastor Antônio Carlos. Ele com a pessoa que está na porta, que é o diácono Jorge Luiz, é minha esposa, é a Sália, é o Marcelo, é o diácono Carlos, o próprio diácono William. Eu vou falar essa galera, tem um linguajar meio... Essa galera aí, eles limpam a igreja, as adolescentes. Eu sempre vejo o pastor Antônio Carlos
de púlpito, como diz o bispo Davi Galberto, na tribuna, honrando essas pessoas. Sim, veio ele na minha memória. Né? Ele sempre falou, muito obrigado, e ele não cita o nome por ética, com medo, não, com medo de ele esquecer o nome de um. Então ele fala assim, a equipe aí que limpou, a igreja lavou, a igreja, o banheiro, fez isso, aquilo, outro, muito obrigado. Ele não cita nome para ele não esquecer o nome de repente do Almir e o Almir ficar sentido, né? Poxa, ele falou de todo mundo e não falou o meu. Porém, entretanto, todavia, na sua maioria, não funciona assim. Infelizmente. Pastor. Eu tive um pastor assim. Eu tenho 22 anos no Evangelho e eu costumo fazer exercer essa vaidade. Eu nunca saí. Um eleito mesmo, né? Predestinado, né? Entende? Brincadeira. Você vai lá pra alguém que tá aí, sei o quê. Alguém vai falar aí, né? Eu fui marcado mesmo, entende? Né? Selado. Aí não sai. 22 anos. Então eu tive eu acho que eu tenho 6 pastores na mesma denominação. Eu tive um que a gente limpava a igreja. Era terça, quinta, a missão era lá fora, de frente pra feira ali, né? A gente limpava a igreja terça, quinta e domingo. Ele não cumprimentava a gente. Não cumprimentava a gente. Isso é terrível. Ele lidava com os jovens que limpavam a igreja, os aspirantes ali, completamente diferente da maneira que ele lidava com os presbíteros, evangelistas e outros pastores. Eu não estou dizendo assim que de repente vai ter gente que vai entender errado o que eu estou falando. Mas pastor não pode ficar com muito sorrisão para jovem. Não é isso. Eu entendo que tudo tem que ser moderado. Né? Eu estou dizendo a questão do menosprezar mesmo. Ele não falava com essa rapaziada da limpeza da mesma maneira que era com os outros pastores, não. Eu na minha caminhada conheci vários. Eu já vi assim, e as pessoas, elas sentem. Eu costumo brincar, pastor, que parece que eu nasci pro negócio mesmo. Sem a brincadeira do calvinismo, parece que eu nasci para o negócio mesmo, porque se o Senhor passar do meu lado e não falar comigo, eu nunca me senti mal. Amém. Nunca fiquei assim, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar Cristo, Não. Eu não sei se Deus me escolheu e derramou uma gotinha assim de maturidade. Eu digo que isso é educação. Você chegou num lugar, às vezes você não tem a mesma... Eu vou usar liberdade, mas eu queria utilizar uma outra palavra. Intimidade, obrigado. O senhor não tem a mesma intimidade comigo que o senhor tem com o Almir. Então o senhor vai chegar no ambiente, a paz do Senhor, pastor João. Educação. Mas você vai chegar, e Almir, tudo bom, meu amigo? E aí, como é que... Entende isso? Agora, eu sempre entendi isso. Agora, existem pessoas que elas... É a palavra que usam hoje, né? Elas são mimizentas. Eu sei que são dois lados da moeda sempre. Tem aquelas pessoas que realmente menosprezam, que realmente exclui, que realmente segrega, que só olha para o mica dos 500 reais de dízimo dele por mês. Não vamos nem entrar nesse detalhe para a gente não ter problema aí né? Existe isso. Agora, existe também aquela pessoa que ela é mimizenta mesmo. Às vezes o senhor passou e não falou comigo, com o Almir, porque o senhor está na correria. Às vezes o senhor não está bem aquele dia. É isso que eu ia falar. Eu já percebi, daqui pela distância, que o senhor é comunicativo, que o senhor é carismático. Mas vai chegar um dia que o senhor não vai chegar bem na igreja, ou não vai estar bem na rua e vai me ver, ou vai ver o Almir e não vai falar. Aí eu vou assim, aquele dia lá que eu fui lá, estava muito bem, riu. Essa pessoa, que às vezes fica com esse mimimi, eu não sei se a palavra correta é melancolia, porque melancolia
até para jogar para outra Ah. questão, né? Fica com esse mimimi, ela também precisa se tratar. Existem pessoas na nossa comunidade que precisam se cuidar, o emocional, psicológico. Vou ser redundante, estou sendo redundante algumas vezes, agora vou mudar só o ponto. Eu perdi a visão da noite para o dia com 17 anos de idade. Perguntam-me se ele fica me vendo por aí abatido, cabisbaixinho, com o semblante abatido, que está passando fome, está jejuando 5 dias. Não, sempre para cima. Mas eu sempre pedi a Deus para essa, vamos dizer, estrutura emocional e psicológica e espiritual. Porque eu sei que no meio da comunidade tem o trigo e tem o joio. Tem as ovelhas e também tem os lobos. Sempre. Então eu sempre preparei meu emocional, meu espiritual para isso. E eu sou sincero, já bati e já apanhei. E estou há 22 anos. E eu falo para qualquer pessoa, dentro de uma comunidade, seja qual ela for, pentecostal, neopentecostal, tradicional, ortodoxa, conservadora, vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Sempre falo para eles aqui. Então você precisa se preparar emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente para isso. E eu passo a bola de novo. Ô, Glória, é por aí mesmo. É por aí mesmo. Né? Às vezes a gente está muito atarefado, está com a cabeça mil. Né? Aqui a gente faz resgate de pessoas dependentes de químicas, essas coisas. Então a gente está sempre com a cabeça a mil. Louvado seja Deus. E às vezes a gente não está naquele momento podendo resolver outro tipo de problema, porque você já está com aquele problema em mente. E se tu vier com outro, tu não vai resolver nem esse e nem aquele. Né? Você tem que priorizar o que você quer fazer. Tudo que é prioridade, você pode até não conseguir, mas você vai chegar bem próximo de fazer. Você vai priorizar, só não vai conseguir se Deus mesmo não quiser que aconteça. Porque se você priorizar o que você quer fazer, você faz. Não tem jeito. Isso aí eu já aprendi desde, né, com o Evangelho aí, que você vai ter meta, você priorizar aquelas, você vai fazer. Como priorizou, pedir a Deus, né, a estrutura, tá aí, 22 anos. Então, a pessoa só não faz se não tiver prioridade. Milagre, meu irmão, acontece, né, milagre pertence a Deus, é Ele que é o dono do milagre. A sua força de vontade tem que ser a primícia de tudo. Você tem que se lançar, você tem que se jogar primeiro, né, para, vamos dizer assim, entre aspas, chamar a atenção de Deus, não está se esforçando. Ele falou para Josué: esforça-se, Josué. Esforça. Se não se esforçar, vai acontecer. As pessoas acham que a obra de Deus vai fazer assim um copo de mágica, tudo vai acontecer. E não vai. E a gente não pode trabalhar na obra de Deus com empolgação, mas com motivação. Você ser motivado a trabalhar, estar lá, não porque a empolgação uma hora ela acaba, ela termina. Mas a motivação é eterna. Por que você está? Você está motivado porque é tudo Cristo. O Cristo que motiva. Então ela vai ser. Tu vai conseguir ficar 22, 23, 30, 40 até nessa daqui. Então a motivação é Cristo, pô. E acabou. Né? E aqui pra gente fechar, no último versículo aqui que eu vou deixar aqui, que também vai dar coisa, é que uns por Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ele termina com o corpo dessa forma, né? Ele vem escalando, vai para primeiro apóstolo. O apóstolo é aquele que tem a missão, né? Que tem uma missão, dada por missão. Aí a pessoa fala: como é que pode? São todos, não, eu tenho uma missão. Tá errado ali. Vou fazer o quê? Aí, primeiros que tem, no corpo que pertence, que são apóstolos, que é dado por missões. Corrija se eu estiver errado. Né? E eu acho que todo lugar que não tem aquele que, ó, é por aqui, ele começa a partir. Todo mundo quer ir para um lugar, o outro quer ir para o outro, um quer ir para aquele lugar. Deus sempre levantou um, irmão. Levantou Paulo, assim, no caminho da igreja. Ia nas igrejas, corrigia, foi lá
né? E Coríntios foi lá julgar um caso de incesto, irmão. Vocês não conseguem nem fazer isso, veio de lá e pegou a igreja. Então o cara tinha aquela autoridade, porque ele vinha, foi lá, né? Foi em Gálatas, falou, insensatos Gálatas, por que quer voltar aos primeiros rudimentos? Querem voltar, né? Exato. Então tem que ter, senão todo mundo quer sair pelo um canto. Então o cara tem que ter aquele ali, é uns que vem, né? Vai dizer lá em Efésios, um foi dado para pastores, outros para profetas. Então para quê? Para a melhor edificação do corpo. Então isso não tem como todo mundo querer. Eu amo. Não. Fazer uma coisa. Não tem que fazer. E muitos, o que acontece? Muitos não conseguem assimilar isso. Como ele falou, o meu Senhor é Jesus. Mas e aí? Se você não está vendo, aquele que está ali na tua frente, você não obedece, você acha que você é ignorante, você não tem aquela consideração, porque eu vejo até por consideração. Eu estou vendo uma pessoa na obra assim, se matando de trabalhar na obra, aquele ali, vou ajudar. Né? O senhor quer que eu faça? Não é de servidão ao homem. Não. Né? Você está submisso. O que é um submisso? Submeter a uma missão. Então você não vai submeter vai submeter a missão que ele foi dada, porque o apóstolo é submeter a uma missão, cara. Então você tem que fazer. Então eu fico buscando. Como é que a gente vê isso hoje? Né? Eu congreguei aqui, você pode perguntar ali. Tá aqui, eu estou falando ao vivo aqui, tá, irmãos? Tá aí tudo as aprovadas. Tem muito pastor Joás ali onde eu congreguei. Quem é o pastor Renato hoje? Quem era lá o obreiro Renato lá? Ali no pastor Hamilton, quem era o pastor quando eu congreguei? Só congreguei lá aqui, tá? Pergunta quem era. Então você vai ver que eu estava submetido a uma missão. Ficar na portaria aí, cara. Vamos ver. Hoje tu vai ajeitar aqui. Mas o que tem a ver isso? Hoje eu estou aqui porque eu consegui montar essa estrutura obedecendo, irmão. Obedecendo, nunca fui áspero, nunca discuti, nunca debatei, nunca ignorei. Sempre obedeci. Quando eu vi que não dava para mim, eu não fui brigar, não fui bater em mesa, não fui irmão, vou seguir. Sabe o que fizeram para mim? Vai em paz, Deus te abençoe, meu filho. Abalar porque tu tem um chamado. Tem chamado de Deus. Tu vai. Então, é muito mais fácil tu chegar ao teu objetivo obedecendo do que você seguir se arranhando, desfazendo do corpo, porque eu cansei. Eu antigamente, quando era mais novo, lembra? Mais um tempo, batia de frente com o sistema. Vai ter feito sistema. Não vai dar em nada. Então, você bater de frente com o sistema, você vai se quebrar todinho. E não vai resolver nada. Não, você só vai se quebrar. Isso, não vai resolver. Esse rapaz vai cortar minha árvore quinta-feira, né? Por isso que eu tô aqui hoje. Sapato, né? Domingo passado, o rapaz foi falar comigo do sistema. Falei, irmão, aprendi o seguinte. Eu sei que existe um sistema. Isso é notório, não tem jeito. É notório, o sistema ele existe, ele tem que existir. Para mim, João Paulo Pereira Colli, agora eu botei o pau, né? 2 apóstolos numa pessoa só, é isso aí que deu. É isso aí que deu nesses 22 anos. Para mim o sistema foi bom e ele continua sendo bom. Vamos lá. Em qual sentido? Do congregar. Eu tenho um pastor. Eu sou um pastor, eu tenho um pastor. Eu vou fazer entre aspas e com muita humildade. Com pouco conhecimento que eu tenho, que alguns falam assim, não, João, eu tenho conhecimento e blá blá blá. Não, o pouco conhecimento que eu tenho, que eu sei que a gente tem muito mais. O pouco conhecimento que eu tenho, eu poderia estar na minha varanda é pequena, homem? Não. Não dá pra botar uma galera lá? Eu poderia estar na minha casa, na minha varanda, com uma galerinha aí. Entendeu? Gente, o sistema tem falhas? Tem falhas. Muitas. Por que o sistema tem falhas? Porque são homens imperfeitos. Eu sou imperfeito. Eu entendo. Eu conheço pessoas que elas se utilizam da limitação do sistema para ficar em casa, para falar mal do sistema. Outros estão doidos do sistema e eles estão indo contra, batendo contra o sistema. Eu aprendi o seguinte, filhão, o sistema ele vai existir, ele precisa existir, só tem um porém. A Bíblia diz o seguinte, poderão andar 2 juntos se não há concordância?
Aqui, eu faço parte, a Missão Evangélica do Brasil é uma denominação pentecostal. Diferente, né? Base metodista. Porque Eu sou um pastor, eu estudei teologia dentro da denominação, professores lá interdenominacionais, um determinado professor calvinista, ele me converteu ao calvinismo. Agora vamos lá. Me pergunta se no púlpito eu prego de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Eu tenho minhas convicções teológicas e eu guardo para mim. Se você quiser ir na minha casa, como eu falei, no seminário a gente vai falar mesmo. Eu sou professor no seminário, no IPM, a gente quebra o pau lá. No púlpito, não. Porque a denominação, ela tem uma linha. concordância. O meu pastor Antônio Carlos, ele acredita num ponto teológico, doutrinário. Então, pensa, ele pregando uma coisa e eu pregando outra. Assim, um assunto do tanto o calvinismo como o armênio, tem dois pontos que dão margem para poder você ter a... Né? Jesus mesmo falou que beber dessa água, mas teria sede, toda vez que meu pai me der, não lançaria fora. Exato. Então, assim, eu não vejo problema de estar... Um exemplo, por que eu tenho que sair da Missão Evangélica do Brasil? Hoje eu não tenho necessidade disso. Agora, o Almir teve, ele sabe o porquê. Ele sabe aonde o calo apertou e tudo mais. Mas observa que ele não saiu do sistema. Porque ele entende que o sistema é imperfeito, só tem um perfeito. É isso que muitas pessoas não entendem, não compreendem, não querem aceitar. Só tem um perfeito, é Cristo. Se eu não fizesse parte há 22 anos, com 17 anos de idade, do sistema, você pode ter certeza que eu estava meio que doidão hoje. Depressivo, crise de ansiedade, um monte de coisa. O sistema colaborou comigo. Ia na minha casa, orava comigo, lia a Bíblia comigo. Vou citar o André aqui, pastor Gutenberg. Ia na minha casa, às vezes pegava a bicicleta de alguém da igreja, que é o sistema, que era de alguém da igreja. Me botava na garupinha, porque eu não andava sozinho na época, me levava para a igreja. Quantos pastores me levaram para a igreja? Hoje eu tenho uma formação teológica, porque o sistema, o Bispo Carlos, né? Isso. Esposa da pastora Dora, né? Saudoso, faleceu, foi quem pagou o meu seminário, ao sistema. Então assim, a gente precisa ver que tem pontos positivos e negativos. Porém, entretanto, todavia, são pessoas imperfeitas. Não tem por que o João abandonar. Não tem por que o João, vou ficar agora em casa porque o sistema é assim. Aí eu costumo dizer o seguinte, tem uma empresa aí que alguns anos atrás estava envolvida no escândalo da Lava Jato aí, não tinha? Vamos citar nome, não estava? Quantos crentes que trabalhavam e trabalham nessa empresa até hoje pediram conta porque ela entrou no escândalo? Nenhum. Aí porque quando a igreja tem escândalo, eu vou sair da igreja porque a igreja tem escândalo. Teve um escândalo na igreja. Que, vamos dizer assim, até mototáxi. Mototáxi não é registrado, não tem, é ilegal. A gente vê montonas, né? Eu tenho assim, quando eu falo da onde eu passei, eu falo sempre com muito carinho, com muito respeito. Não sou de ficar passando pano. Pastor que é lobo, não é pastor, é lobo. É lobo, conheci vários, né? Na minha vida, muita decepção, conheci muito mesmo. Mas a gente tem que entender, e a Bíblia vai falar, a gente dá honra a quem tem honra. Há pessoas, sim, sérias, pessoas que vivem dedicadas ao Evangelho, não abdicam mão de salário, de qualquer coisa, para poder... até acha... eu penso assim, se a pessoa ficar 24 horas, aquilo aí o ministério puder ajudar ele, que ajude. O cara está 24 horas, ele tem que dar sustento para a família dele, então o ministério ajudar ele. Vou dizer, tá um carro de luxo, isso não. Mas o cara está ali, cara, tu vai ficar 24 horas aqui. E da onde que ele vai comer? Tem alguém que tem que ajudar o cara. O cara tem que pagar e não vai ver que não emita. Ele tem que ter um celular, tem que ter uma televisão, então como vai ser bancado isso? Tem que ajudar o camarada. Mas tem pessoas que são excessivamente mesmo, tem um salário de 30 mil, coisa absurda. Então a gente sabe, então eu não vou entrar nesse contexto. Mas
dificilmente eu vou chegar e vou atacar fulano. Porque a Bíblia de Jesus falou, quem dá um copo d'água para você, eu tenho que ser grato. Jesus falou, eu tenho que ser grato. Não, se deu um copo d'água, eu grato toda a vida. Eu faço questão de fazer isso. Você me conhece, eu faço questão de agradecer todos que me ajudaram, faço questão. E aqueles que não, vamos dizer assim, não tem simpatia, né? A gente ora. Agora, ficar debatendo em rede social, isso aí não existe mais. Isso aí não frutificou, arrumou inimizade, uma coisa, separação da igreja, que fica uma parte de lá, uma parte de cá. E Paulo falou assim, ó, se for possível, de sua parte, seguir em paz com todos. Não é você ficar guerreando. Não acabou. Nossa guerra é uma guerra santa, uma guerra espiritual. Lá nas cartas vai dizer que o nosso adversário é quem? O diabo. Ele botou bem claro. Sabe quem é teu adversário? Cara, é o diabo. Ele fica ao teu redor. É esse que nós temos que guerrear. Vai ter essa guerra espiritual. Paulo testificou de novo, falou, mas nossa luta não é contra a carne, nem contra o espírito, nem contra protestantes, principados. Se a gente se deixar levar por isso, nós não vamos conseguir fazer nada. Aqui no projeto, graças a Deus, a gente consegue fazer alguma coisa, ajudar, entendendo que a obra maior é a pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus, né? Essa é a obra maior que Deus falou, ide, pregar, anunciar, toda criatura, essa é a obra maior. E Efésios vai dizer, nós somos salvos pela graça, né? Pela graça. Mediante a fé em Cristo Jesus. Aí lá no versículo 10 vai dizer assim, feituras do Senhor, nascidos muito ouvido de Jesus, para andar em boa obra. E tu vai andar. A boa obra é fruto do Espírito Santo, não tem nada de você mais. Não, exatamente. Mas é muito bom. Gente, hoje o papo foi tão bacana, ficou até um gostinho de quero mais. 20 horas e 35 minutos, já deu porque nós aqui passa também lá para Imbiraduba, né? A Rádio Imbiraduba também, a gente passa pela rádio, passa nosso programa Papo de Cristão, aquele abraço todo mundo aí. Louvado seja Deus, de Amazonas, glória a Deus. E até o próximo Papo de Cristão, pois vocês deixem aí no comentário, compartilhem, vê o que vocês acharam, pode falar. Irmãos, todo comentário ofensivo eu vou banir, vou bloquear, porque eu não estou aqui para guerrear com o irmão, tá? Eu quero colaborar, quero contribuir, tá bom, irmãos? Louvado seja Deus, né? Não precisa ninguém ofender ninguém, né? E nós vamos seguir em paz, até sábado com mais um Papo Cristão, né? Isso. Não posso deixar de falar aqui. Jeremias 29, do 11 em diante. Assim diz o Senhor, eu sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, a sua atitude, nossas atitudes de buscar o Senhor primeiramente. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Muito bom. Eu só quero dizer para os ouvintes aí que Cristo ele não exclui ninguém, ele não segrega. Deus nos chamou, nos escolheu para levarmos a sua palavra com amor. Deus nos escolheu para ganharmos almas e vivermos bem em unidade. Agradeço ao pastor Renato, ao presbítero Almir pela oportunidade. Parece que tem uma opção de microfone, falo alto demais. Mas agradeço, foi bênção. Espero que a graça, a misericórdia e o Espírito Santo tenham alcançado a mente e o coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Glória, louvado seja Deus, né, irmãos? Então, até sábado às 19 horas, para nós que fomos uma honra aprendermos aqui mais um pouquinho, né, irmão? Né, presbítero? Né, aqui com o pastor aqui, benção. E pelo jeito nós vamos aprender muito mais, né? Louvado seja Deus. Aleluia, né? E a vida da gente é assim, sempre um aprendizado o tempo todo. E como é que Paulo falou mesmo, né? O bem, né? O bem que eu quero fazer está diante de mim. Não faço, mas o mal está ali, né?
Então, irmãos, há pessoas falhas, há pessoas... O segredo é você reconhecer quando errar, pedir perdão, abraçar o irmão, não excluir do corpo, trazer para dentro do corpo, porque congregar é muito bom. Né? Amanhã, olha só que beleza, amanhã, olha só que coisa linda, amanhã vai estar as crianças aqui brincando. Sabe por que foi possível isso? Porque eram pessoas congregando, pessoas se reunindo, pessoas juntas para poder trazer essa alegria para essas crianças aqui da comunidade, né? Aqui que está cadastrada no projeto, na escola bíblica, né? E elas trazerem, muitas dessas crianças nunca receberam um presente, não porque os pais não eles não tinham condição de dar. Né? E é muito emocionante para mim, né? Depois de tanta caminhada, o irmão está aí, a irmã Léia agora, a irmã Rosana já está há um tempo com a gente, diaconisa Ronaldo, o irmão Neto também, o irmão Tio Claudinho está sempre com a gente, o mestre Guido, a irmã Miriam, essas pessoas, né, todas aí que estão sempre com a gente aqui junto nessa congregação, né, louvado seja Deus, nessa reunião, né, em prol da palavra de Deus, em prol das boas obras, em prol, né, do reino dos céus, porque o céu vai se rasgar, né? E o filho do homem vai vir sobre as nuvens, louvado seja Deus. Nada que nós fizemos aqui, montamos casa, castelo, vamos poder levar. A Bíblia fala, não fiquei devendo nada aos seus irmãos, a não ser o amor. Tá? Louvado seja, uma boa noite, que Deus possa abençoar a todos vocês e que essa noite possamos ter sido úteis a vocês de alguma forma. Tá? Fique na paz, até a próximo programa, em nome de Jesus. Edificando vidas em todos os lugares. Todo mundo ligado. Audiência